Esse sermão que nós acabamos de ouvir, ele é o pano de fundo melhor possível para essa aula que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, tá? Então nós temos que tomar por base tudo isso que foi falado hoje aqui, que são as características do indivíduo que foi alcançado pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e ele vai ser transformado à imagem do Senhor Jesus ao longo da sua vida, que nós chamamos de santificação, né? E nós vamos ver que, na verdade, amar pessoas difíceis é ser transformado por elas, buscando transformá-las. E essa é a ideia da aula. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas isso não pode nos eximir de buscarmos esse objetivo. Isso não quer dizer que porque a pessoa é difícil, é uma ótima desculpa para não pôr ela na minha frente. Ao contrário, é exatamente o contrário, tá? Porque amar pessoas fáceis seria fácil, né? Mas na verdade, eu diria aqui, depois de ter estudado um pouco, que isso nunca ia acontecer, porque na verdade não existem pessoas fáceis. A única pessoa fácil que teve, o pastor já falou bastante dela hoje. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo bendito que o Senhor mesmo nos proporciona. Sabemos do teu chamamento para nos ensinar, e através desse ensino, nós possamos ser moldados, que o Senhor fale ao nosso coração de maneira contundente, Senhor, para que transformação aconteça, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, certamente todos nós, eu vou falar aqui e a hora que você precisar interromper, você levanta a mão aí, o Lu e o Gu estão disponíveis para pôr o microfone, tá? Nós estamos gravando a aula, então vai ter que fazer a pergunta no microfone, tá ok? Para privilegiar os irmãos que vão assistir depois. Bom, todos nós certamente encontramos no nosso dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, com quem a gente convive aí, pessoas irritadíssimas, ou irritadiças, né? Pessoas que ficam sempre na defensiva, que gostam de se autoproteger, que falam demais, que são iracundas, pessoas pegajosas, outras são maldosas, algumas que são extremamente dependentes de assistência, outras que querem ser completamente independentes, né? Não querem nenhum tipo de aproximação de ninguém. Pessoas que machucam os outros, pessoas que ignoram os outros, passam por cima, orgulhosas, mentirosas, pessoas que gastam demais, não têm noção do quanto gastam, e pessoas que são sovinas demais, amam o dinheiro, enfim. Temos pessoas, inclusive, que sabotam qualquer plano alheio, né? Você vai conversar com elas, é um verdadeiro desastre, né? E tem pessoas que são do tipo bisonho, né? Bisonho é aquele personagem do ursinho, Puff lá, né? Ou, os mais antigos, o Lip Har, né? Ou Hard Har, né? E ó vida, ó azar, tudo é péssimo, horrível, né? Nada vai dar certo. Ele segue aquela... Está escrito no quarto deles um provérbio enorme lá, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? Primeira lei de Murphy, né? Bom, enfim, há uma gama enorme de temperamentos. E nós também temos nossos, né? E no fundo, então, todos eles são difíceis. E aí o que nós fazemos? Nós normalmente tomamos algumas posturas diante dessas pessoas, onde isso é muito gritante, né? Tem pessoas que disfarçam.
né? Elas são tudo isso que eu falei, alguma coisa dessas daqui, mas elas dão uma disfarçada, né? Mas no fundo, lá interiormente, elas são difíceis, elas sabem disso, né? E nós, diante de casos que a gente considera dificílimos de conviver, a gente ou foge, evita, né? É como dizia um amigo meu, não gosto de conversar com fulano. Por quê? Você pergunta como vai, ele conta. Ele não fala, tudo bem, tá bom. Tal. Daí ele começa a desfiar aquele novelo, né? Então, ou a gente evita, ou a gente manipula essas pessoas, elas vão se aproximando, você começa a contar piada, fala do tempo e nada de conversa sólida, né? Só conversa farinácea, né? Que não leva a nada. Ou você faz fofoca dessa pessoa para outros, né? Você começa a falar dessa pessoa para outras pessoas, né? Então, na verdade, fuga, manipulação, fofoca que nós fazemos, simplesmente carimba que nós também somos pessoas difíceis. Porque ao tratar pessoas difíceis, nós somos pessoas difíceis. Por quê? Porque nós não respondemos a essas pessoas como nos é ensinado pela Bíblia. A maneira que o Senhor Jesus nos ensina, como nós ouvimos hoje. Não é dessa forma que a gente responde. A gente responde com o nosso ego. Não é? É assim que a gente responde. Com a nossa autojustiça. E a gente acha que isso é certo, que aquilo é errado. Não importa muito o que Deus acha, né? Então, pode ser que a gente exiba essas dificuldades de lidar com as pessoas, mas internamente, ou melhor, pode ser que a gente não exiba essas dificuldades, mas a gente sabe que internamente essas dificuldades estão pululando aqui dentro, né? A gente sente que é difícil lidar. Isso é apenas uma manifestação da nossa pecaminosidade. Bom, por que então que existem pessoas difíceis? Por que as pessoas são difíceis e por que nós também somos difíceis? Na verdade, a explicação é muito simples. Abra sua Bíblia aí, Isaías 53, 6. Nós vamos ver vários textos, tá? Então mantenha sua Bíblia na mão. Nós vamos... Eu mesmo vou lendo os textos para abreviar um pouco o tempo aqui, tá? Isaías 53, 6 fala assim, ó. Todos nós, tal qual a ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o que o texto fala aí? Que todos nós nos desviamos, né? Nós seguimos o nosso caminho. Geralmente a gente quer um atalho. Queremos um atalho baseado naquilo que a gente acha mais lógico. Deus fala para eu fazer assim, mas não me parece muito lógico nesse momento fazer isso, né? Romanos 3, 22 e 23, que é um verso também bastante conhecido dos irmãos, vamos ler esse aí, Romanos 3, 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, mediante a justiça de Cristo, que é para todos que creem, todos se desviaram e pecaram. Não há distinção, né? Então, nosso alvo não é a glória de Deus. Esse é o motivo de nós nos tornarmos pessoas difíceis. Mas, apesar disso, nós sabemos que fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. E esse ser alvo do amor de Deus não é meramente porque é bonitinho, porque tem algum mérito em si. Não. Na verdade, somos alvos do amor de Deus para sermos transformados. Essa ideia de Deus ter nos alcançado não é para eu venho como estou e fico como estou. Não. É errada essa ideia, né? Eu venho como estou e quero tirar isso do jeito que eu estou. Eu quero ser nova criatura, né? Vamos ler 2 Coríntios 5,17.
2 Coríntios 5,17, olha que verso fantástico. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos ler o verso 21 também. 2 Coríntios 5,21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos transformássemos, ou melhor, nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, esse assunto, como lidar com pessoas difíceis, começa onde? Começa aqui, ó. Se ele não começar aqui, ele não vai começar nunca. Então, se nós quisermos aprender a lidar com pessoas que nós achamos que são difíceis, nós temos que começar em nós. Uma observação antes. A gente acha que aqueles que reconhecem que eles precisam de ajuda, eles são os que dão o melhor retorno para nós, né? O cara precisa de ajuda, então ele vem e diz, pô, cara, eu preciso me ajudar, eu sou meio difícil, tenho problema com mentira, ou eu sou meio arrogante, ou sei lá. Você acha, pô, eu vou aconselhar esse cara aí porque ele sente a necessidade de ser ajudado, né? E que as pessoas que não querem ajuda, é mais difícil, obviamente. Só que é isso que nós temos que estar atento. Os que não precisam de ajuda, eles acham que não precisam de ajuda, esses são os que mais precisam. Lembra aquela passagem em Lucas 7 lá, da mulher pecadora, que Jesus foi convidado para jantar na casa de um sujeito lá, e entra lá um grupo de pessoas, e essa mulher entra lá e fica lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, derrama perfume, enxuga com seus cabelos. E aí o cara que convidou Jesus para jantar lá, um fariseu, né? Se ele soubesse quem que ela é, ele não deixaria que ela chegasse. Se ele fosse profeta mesmo, ele não deixaria que ela chegasse nem encostar nele. E aí Jesus vai falar para ele: você está vendo essa mulher aí? Eu cheguei aqui na sua casa, você nem deu água para lavar meu pé. E ela está aí, ó, arrependida dos seus pecados. Você acha que você está a um passo do céu, porque você cumpre toda a lei. E essa mulher, ela acha que ela está longe de chegar no céu, porque ela se considera indigna, totalmente pecadora. E aí Jesus vai mostrar para ele, conta uma historinha lá, que devia um devia 50, outro devia 500, lembra dessa passagem, né? E ele vai falar, ela está arrependida, ela está bem mais próxima do céu que você, porque ela sabe que ela precisa de ajuda. E isso que nós temos que ter na cabeça. Quanto mais a pessoa é difícil, e mais ela acha que não precisa de ajuda, ele é o que mais precisa de ajuda, né? Nós também, né? Nós fomos alvos da misericórdia de Deus e tínhamos atitudes imerecidas, né? E mesmo assim Deus nos alcançou. Lembre-se que, como diz Efésios 2 lá, né? Os que estão mortos em seus delitos e pecados nunca vão clamar por ajuda, porque eles não conseguem enxergar Deus. É Deus quem nos alcança. E depois que Ele nos alcança é que nós vemos o tamanho da miséria em que estávamos, né? Então, nós temos que ter alguns objetivos para trabalhar com as pessoas difíceis. E o primeiro deles, e a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é que, como que são os objetivos de Deus para tratar conosco? Como é que Deus trata pessoas irritadiças e difíceis? Eu fiquei procurando vários exemplos. Na Bíblia tem incontáveis exemplos como Deus lida com pessoas difíceis. Mas eu acho que tem um que é mais emblemático. Eu gosto muito dessa passagem.
Abra sua Bíblia em Gênesis 4, nós vamos ver um sujeito irritadinho, nervosinho, né? Então, Adão conheceu Eva e teve filhos, Abel, Caim. Aí lá no verso seguinte, passado algum tempo, estou lendo a partir do verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve domá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Ele ouviu o conselho? Ouviu o conselho? Ele ouviu o conselho. E aí o que ele fez? Disse, porém, ele ouviu o conselho, porém, Caim e seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando lá estavam, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Essa é a forma que Deus trata uma pessoa difícil. Não é? Veja que Deus não se enfureceu contra ele, ou ignorou, mas mostrou a ele que a forma como ele vive vai levar ele para distante das pessoas. Se você continuar vivendo assim, você não tem capacidade de morar entre as pessoas. O alvo de Deus, então, é transformar a vida das pessoas. E como foi dito na pregação hoje, a ideia de Jesus não é que ele vai ser um terror na nossa vida. Ao contrário, o alvo dele é que eu pare de ser o que eu estou sendo e comece a ser outra coisa. Então, esse tem que ser a metodologia que nós vamos ter que usar também. É assim que Deus fez com relacionamentos difíceis conosco. Como que Deus resolveu o relacionamento difícil que Ele tinha com a gente? Enviou seu Filho. Nos deu a sua palavra. Mas eu posso viver como Caim também, né? Não quero ser transformado. Não quero seguir isso aí. Se bem que nós sabemos que Deus não desiste dos seus intentos. Então, se depois, como diz o C.S. Lewis, se depois de alguns dias você quebrar uma perna ou duas, aí você não vai estranhar, né? Porque está querendo falar com você e transformá-lo na imagem do seu filho, né? Então, o nosso objetivo correto é entender isso. Nosso alvo e nos aproximarmos das pessoas é ajudarmos a elas serem transformadas, né? E como é que Deus busca as pessoas? Porque Deus busca as pessoas se envolvendo com as pessoas, não à distância. Deus buscou Adão e Eva, anunciou-lhes um descendente que viria libertá-los e tal.
No Antigo Testamento, Deus aponta para aqueles que duvidaram deles, Abraão, Gideão, umas centenas deles. Deus se aproximou deles e mostrou que Ele era com eles e que Ele estava ali para ajudá-los e que não ia ser frustrado, né? Veja aí o Salmo 103, do verso 8 ao verso 11, o que é falado, ó. Deus mostrando misericórdia, poder e mostrando que podemos confiar nele. Salmo 103, 8, fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Então, o objetivo de Deus primário não é nos punir, mas é que nós nos reconciliemos com Ele. Abra lá, 2 Coríntios 5, verso 20 e 21. Pense sempre nisso aqui, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por nosso intermédio, Deus faz seu apelo às pessoas. Eu costumo dizer assim, que Deus transforma as pessoas e Ele não manda a fada madrinha para fazer isso. Ela vem lá e plim, transforma. Deus transforma as pessoas nos relacionamentos. Não tem como a gente escapar disso. Relacionamento é algo que Deus criou ao criar homem, mulher e ao inseri-los numa comunidade, para que a gente aprenda a ser moldador e moldado. Então, continuando a leitura do versículo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando somos transformados por Deus verdadeiramente, vamos refletir a sua glória, semelhante ao que Jesus fez na cruz. Ou seja, não é vencendo, na linguagem pós-moderna de hoje, aniquilando, vencendo, trucidando, refutando todas as coisas que eu sou vencedor. Hoje nós temos centenas de cursos, de preparações e outras coisas que ensinam você a ser um vencedor. Jesus mostrou como é que nós vamos vencer. Nós vamos vencer morrendo para nós mesmos. Você quer ser meu discípulo? Morra e me siga. Porque não dá para seguir Jesus sem morrer para mim mesmo. Vai ter um conflito enorme, os meus interesses e o dele. E é isso que eu tenho que falar para as pessoas difíceis. E a primeira pessoa difícil que tem que ouvir isso, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Se eu não me conscientizar que eu sou uma pessoa difícil, eu não vou conseguir lidar com outras pessoas difíceis. É impossível. Impossível. Então essa é a estratégia prática número 1. Tá bom, vamos pôr em prática. Como amar pessoas difíceis? Primeiro, admita suas próprias falhas. Na Bíblia nós temos um sujeito que por 5 vezes ele fez isso publicamente, de uma forma magnífica. Eu vou ler uma delas, depois os irmãos podem ler as outras se quiserem, em casa. Mas eu vou ler uma só. No Novo Testamento tem alguém lá, chamado Paulo, que depois que o Senhor Jesus o encontrou na estrada de Damasco, qual foi a primeira coisa que ele reconheceu? Que ele não presta. Eu não sirvo. Não sirvo. Abra 1 Timóteo capítulo 1. Olha a oração que Paulo faz.
capítulo 1, do verso 12 ao 17. Eu vou ler, ó. Perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Essa oração dele. Eu sou o pior de todos. Ou seja, Paulo está nos dando um exemplo. Esse é o maior estímulo para você achar que você pode mudar. E que o outro também tem que saber disso. Puxa vida, eu tenho dificuldade também. Mas ele está me mostrando que pode mudar. É isso que Jesus nos ensinou. Vocês podem mudar. Com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Não há um programa 7 passos para parar de ser chato. Esse programa não tem, tá? Ou para ser o bam do céu. Fora. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Né? Em Atos 22, 3, 1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, 13, Filipenses 3, 6, Paulo vai afirmar de novo isso. Confissões públicas da falha dele, de quem ele era antes. Sua mensagem era: se Jesus fez isso por um pecador miserável como eu, então ele pode fazer isso com você também. Essa é a mensagem. Outro ponto, então, o primeiro ponto é: reconheça-se difícil. Outro ponto, estou tentando ajudar pessoas difíceis. Vou ter que funcionar como um intercessor. Pois é, só que isso às vezes é difícil. Tem lá um momento que a coisa está difícil, está no meio às vezes de uma discussão, de um problema grave e tal. Nessa hora você não vai se ver como um intercessor. Você vai querer confrontar outra pessoa e ir contra ela, porque na sua cabeça já está que ela é uma pessoa difícil, e então nós vamos entrar em contenda aqui, né? Mas vamos ver um exemplo de um homem que fez exatamente o contrário. Vá lá em Êxodo, capítulo 24. Vamos ler só o comecinho, ó. Deus chamou Moisés para falar com ele lá no monte. Então, vou ler o comecinho lá, ó. Êxodo 24. Depois disse Deus a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Certo? Então Moisés foi chamado para ele subir lá. Na verdade ele vai junto com Josué, né? O Josué fica mais à distância depois. Então ele é chamado: ó, turma, vocês vão ficar aqui, vocês tratam de ficar orando, em paz, certo? Nós vamos falar com Deus, tá? Vamos lá agora para o capítulo 32. Então passou lá todos os capítulos aí, certo? Quando Moisés volta, o que acontece? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito,
não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando todo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Totalmente sem sentido, né? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã, isso porque o Moisés está falando com quem? Com Deus. E disse que ia falar com Deus. Mas ele está demorando. Então nós vamos edificar um altar aqui para o bezerro e amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvando-se diante dele, ofereceram de sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Nessa hora, se eu sou Moisés, eu falo: Senhor, manda fogo quente, torra todos. Eu imagino que era isso que ele ia fazer. Ele iria ficar muito bravo, cara. Mas Moisés não. Olha o que ele fez. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E o Senhor não fez o que ele ia fazer. Ou seja, Moisés é um intercessor. Deus o escolheu justamente por causa disso. Ele aponta para um outro intercessor que foi definitivo na nossa vida. O grande intercessor, né? Que intercede junto ao Pai até hoje, pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Então, eu tenho que ser um intercessor na vida dessa pessoa difícil. E aí vem a pergunta-chave que eu tenho que fazer. Fazer para mim mesmo e fazer para a pessoa que eu estou tentando alcançar. A pergunta não deve ser o que essa pessoa quer. O que será que ela quer? O intercessor vai atendê-la. Não. O intercessor, ele vai perguntar o que essa pessoa precisa. Não o que ela quer. Porque o que ela quer nós já sabemos. Ela quer realizar seus desejos, suas vontades. É isso que ela quer. Não é? E eu tenho que saber o que de fato ela precisa. Isso é amor. Amar alguém é dar o que ele precisa e não o que ele quer. Sabe a criança pequena? Tem hora que ele precisa ser corrigido. E tem hora que ele precisa ser consolado. Isso é amar. Tem hora que eu tenho que chorar com os que choram. E tem hora que tem que dar umas palmadas. Que é como Deus nos trata, não é? Porém, quando a gente entende as necessidades deles, nós temos que mostrar que em Cristo essas necessidades serão satisfeitas. Outro ponto, almejar áreas de crescimento. Ver as pessoas pecando à nossa volta, faz com que imediatamente a gente crie um rótulo. Como o pastor falou hoje no sermão.
Nós somos prontinhos para rotular as pessoas, apontar, né? Suas falhas, seus defeitos, etc. E criar, às vezes, um rótulo, né? Um apelido. Que às vezes a gente externa o apelido, às vezes não, né? E aí, as pessoas podem se magoar com a gente e vão se afastar mais. E por se afastar mais, nós vamos aumentar a nossa crítica com relação a ela. E aí vai essa espiral descendente, né? Que é péssima. Nós temos que lembrar o seguinte: se essa pessoa que nós estamos com essa dificuldade aí é um crente, temos que lembrar que se ele é um crente mesmo, o Espírito Santo habita nele. E se ele é um ímpio, um gentil, ele ainda tem a imagem de Deus desfigurada, mas ainda tem. Ele precisa ser respeitado. Eu não tenho que passar a mão em suas iniquidades, mas eu não tenho que desrespeitá-lo e tratá-lo como: não quero saber o que você faz. Ignoro, você é ignorado por mim. Ao contrário, eu tenho que dizer: eu estou ao seu lado. Eu estou aqui para caminhar com você. Isso é mais curativo do que exercer a autojustiça. Aliás, eu acho que a autojustiça é a mola propulsora da maior dificuldade de relacionamento entre nós e os outros, e entre os outros e nós. Todos querem exercer autojustiça. Eu estou certo. Eu acho que ele erra aqui, ali e lá. E nós, muitas vezes, nem sentamos com a pessoa para saber o que ela está passando, né? Encerrando já. O amor é que vai se importar com o que é melhor para o outro. O amor cuida melhor do interesse dos outros. Sejam pessoas difíceis ou não. Eu tenho que amar quem é difícil e quem não é difícil, né? O amor sempre se move em direção ao outro, para fazer o que é melhor para ele. Veja em Romanos 15, versos 5 e 6, olha que verso maravilhoso, ó. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da paciência e da consolação. O Deus da paciência e consolação é o que nos capacita a persistir amando as pessoas difíceis. E nós temos que clamar por isso, orar por isso. Senhor, me dá paciência. Me dá a ser uma pessoa que consola aquele que está em dificuldade, que eu não sei qual a dificuldade que ele tem. Preciso sentar com ele e ouvir. Ontem eu estava lendo um artigo enorme sobre pessoas que falam demais. Como trabalhar com essas pessoas? O cara fala, ele gosta de falar. E no meio daquele discurso interminável dele, se você for tomando nota, primeiro é isso, né? Você tem que ouvir tomando nota. Não adianta ligar ou melhor, desligar. O meu pai, ele quando estava aquela conversa interminável, ele fazia assim, ó. Era o surdo que tem o aparelhinho, ele desliga. Pode falar. E o cara fala, né? Só que está desligado. Não pode ser no modo off. Tem que ser modo on. Eu tenho que estar ouvindo o que o cara está falando. Tentar entender o que ele está falando. Ah, mas ele fala um monte de contradição. É verdade. Ele fala, depois desfala, ele vai para um lado, vai para o outro. Tudo bem. Vai ter um momento em que vai abrir uma brecha para eu intervir. E nessa hora, eu tenho que saber falar. Eu tenho que saber falar. Por isso é que nós temos que nos preparar para falar com essas pessoas. Por fim, eu acho que o que realmente nós podemos usar como alavanca para promovermos essa mudança é um verso que está em 2 Coríntios 5,15. Eu acho que esse verso ele traduz o cerne disso aqui. Como amar pessoas difíceis. Fala assim, ó.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Vou repetir. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam para si mesmos. Não posso ter autojustiça. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a justiça de Deus que está valendo. E é por essa que nós temos que trabalhar. E é com essa que nós vamos alcançar as pessoas difíceis. Porque foi essa que nos alcançou aqui, através de Cristo Jesus. Perguntas. Um de cada vez. Nossa! Todo mundo está apto a lidar com pessoas difíceis. Eu estou aqui, ó. Não precisam me aguentar, hein? Que maravilha! 100 perguntas? Não precisa, ela já sabe essa lição de ponta cabeça. Ela é PhD. Diga. Espera só um pouquinho. Microfone. Alô, som. Muito obrigado pela aula, muito boa aula. Fez bem para mim, também sou uma pessoa difícil, né? Minha esposa sabe disso. O irmão citou a autojustiça. Me veio à memória um outro exemplo, né? Que às vezes nós caímos nisso. Há um momento de Santa Ceia. E talvez aquele dia não foi um bom dia para a gente, né? Houve uma briga, alguma situação assim. E por muitas vezes, numa autojustiça humilde, vamos dizer assim, a gente fala assim, não vou tomar ceia hoje, porque hoje eu não estou legal, hoje eu briguei, hoje eu fiz isso e aquilo, né? E só demonstra, muitas vezes, essa dificuldade que nós temos. Aquele dia a gente acha que não tem condições. É como se em outros dias nós tivéssemos condições, né? Como se um dia foi legal, acordei bem, o dia está bonito, oramos juntos com a esposa, tal, vim para a igreja, e a gente por vezes acha que só porque está, vamos dizer assim, tudo encaixadinho, nós estamos adequados à presença de Deus, né? Então é só um exemplo. E só mais uma colocação. O do irmão colocou a questão de Moisés, né? De fato, acho que aqueles transformados em Deus, a primeira postura dele é essa mesmo, né? Não de jogar pedras, né? Mas de buscar o outro. Mas eu só lembro que quando Moisés desceu e viu o pecado, né, com os seus próprios olhos, né, ele mandou matar os idólatras, né? Então esse é um desafio muito grande do crente, do cristão, em lidar com essa compaixão divina, né, essa primeira postura, e depois, logo em seguida, também saber lidar com o pecado em si, né? São dois meandros, a gente pode aí colocar a justiça, uma nossa justiça acima do que é de Deus. Só esses dois exemplos. Muito bom que você colocou. Quanto à ceia, só um comentário, que em 1 Coríntios 11 lá, eu gosto muito daquela frase que tem lá do Paulo falando, instruindo, né? Examine-se a si mesmo e coma. Examine-se e coma. E quanto a Moisés, eu não contei a parte B da história de propósito, que o irmão contou agora aí. Ele desce, pede para Deus ter clemência, mas ele chama os anciãos, chama Arão, chama lá o pessoal que foi nomeado para tomar conta, falou, o que vocês fizeram aqui? Não, é que teve um povo aí que teve essa ideia genial, e vocês caíram na deles. Então vamos apartar quem é fiel de quem não é. E apartou na espada. E matou 3.000 pessoas. Então, fala, tá vendo? Ele intercedeu pelo povo e em seguida exerceu justiça própria. Não. Ele eliminou a maçã podre. Antes que aquilo contaminasse a caixa inteira, né? Mas na verdade todos iam ser eliminados, né?
E ele pediu clemência a Deus no que foi ouvido. E isso serve de lição para nós. Que nós podemos interceder pelos outros, para que Deus exerça a sua misericórdia. Acho que a lição maior é essa, né? É que nem Davi, que poupou a vida do Simei lá, né? Mas depois, na hora de morrer, a primeira instrução que ele dá para o filho dele é: mata o Simei. Então, também, Davi também exerceu misericórdia, né? Clamou pela vida até de inimigos. Mas depois, guerra é guerra. O que mais? Bom, maravilha. Vamos encerrar. Pediria que o Paulo nos dirigisse em oração, pedindo a Deus que nos capacite a lidar com pessoas difíceis e que nós reconheçamos que somos pessoas difíceis, bem difíceis, né? Vamos orar com o Paulo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua palavra, Pai, nesse momento, agora também, pelo que nós somos instruídos. Que o Senhor, Pai, nos faça reconhecer, Pai, quanto nós somos dependentes do Senhor. Quanto, Pai, nós não merecemos, Pai, a Tua graça, Pai, e que nós possamos, Pai, através desse exercício, verificar, Pai, que as pessoas que também estão ao nosso lado, Pai, carecem do Senhor, e de que nós temos que exercer misericórdia, Pai. Amém. Nesse momento, Pai, trabalha no meio do Teu povo, Pai, que isso seja, Pai, algo que a gente faça constantemente, Pai. Não só examinarmos a nós mesmos, mas trabalharmos com os nossos irmãos, a fim de que nós possamos edificar a vida de cada um, Pai. Capacita a Tua igreja para fazer isso, ó Deus. Nos dê força, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos trabalhe em nós para fazer essa obra. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.